Que o Ferrez vai fazer todo um levantamento essa é uma foto muito rara, né? O levantamento das diferentes funções dos escravos também, né? Das diferentes maneiras que, para não ficar só na ideia que eles eram os trabalhadores da lavoura, né? Então você vê, aqui você vê que é uma foto espetacular, né? Um ângulo inacreditável que ele pegou, né? À esquerda os carros, ao centro os escravos trabalhando, né? É muito bonito como ele faz esse contraste que apareceu muitas vezes entre o negro da terra e o branco das roupas, né? O negro da pele, o negro da terra e o branco das roupas, né? Que eles são quase que reluzentes, né? Tudo muito organizado, né? Tudo muito domesticado. Ele tem um pouco esse papel, né? De uma natureza muito organizada, né? Ele vai mostrar. Esse cesteiro, você vê que ele está calçado, né? E com a cesta, e essa era uma das funções em que eles apareciam, mesmo porque eles circulavam nas ruas ora carregando cestas com produtos, ora vendendo cestas, né? Então esse é o típico, né? Ele traz essa medalha bem ao centro, o peito aberto, a camisa aberta, sujo, né? E a gente vê pela pilha de cestas, tá vendo? Como a foto é toda construída, porque ele quer dar uma naturalidade, mostrar que o cesteiro está cercado de cestas, segurando uma cesta incompleta, né? Porque a palha vai aparecendo para todos os lados, mas aquela pilha de cestas à esquerda está prestes a cair, né? Como a da direita, né? Então, enfim, foi de um apuro, elas estão evidentemente montadas, né? Para dar esse efeito de equilíbrio, né? É um cenário. Essa é uma foto ícone, né? Que você tem a ideia do coletivo, né? Todos trabalham juntos, todos com a sua enxada, mas a enxada não serve, porque a imagem da enxada é uma imagem guerreira, né? Mas já desde Debré, os escravos aparecem. Se você pegar o pano de boca, que é a primeira representação do Brasil independente, a escrava tem esse saião e uma enxada. Algumas pessoas dizem, não, ela é guerra. Não é guerra. Isso é a demonstração de que eles vão trabalhar a terra, né? E que a civilização do Brasil poderia estar na possibilidade do trabalho, né? Ordeiro, pacífico, né? Lavagem do ouro, né? Isso era o que eu estava dizendo com o Ferrez, tentando fazer uma espécie de agenda das possibilidades, né, de uso dos escravos, né? É interessante porque eles sempre tentam, claro que era impossível fazer, porque a lente abria mais lentamente e todo o trabalho de fotografar não era um instantâneo, como nós sabemos, mas é engraçado porque é sempre essa discussão, né? Porque ele tentaria fazer uma foto natural, né? Quer dizer, espontânea, digamos assim, mas o escravo que olha para a câmera à direita denuncia, né? Ele denuncia totalmente, como temos aí uma encenação, né? O da esquerda não, ele agiu como ele for, né? Ele está compenetrado e ele está mostrando para nós como é que se faz, como é que se retira o ouro de aluvião, né? E já o outro falhou, porque ele não deveria olhar, né? Mas que tudo é colocado, você viu a enxada à frente, né? Bom, essa saída para a colheita de café, que é a imagem totalmente casada com a outra imagem, de novo, né? Como se a saída fosse quase a saída de um exército organizado, né? Você vê, todos estão enfileirados, né? Os homens trazem as suas enxadas acima, quase como se fossem flechas guerreiras. Tem um diálogo muito bonito com a estrutura da casa atrás, né? De maneira que você confunde as enxadas, que estão todas no ombro, você percebe a montagem da cena na uniformidade como são uniformes as enxadas e como elas dialogam com a estrutura da casa, né? Por outro lado, ele também está mostrando aí a divisão de trabalho, porque os homens carregam a enxada e as mulheres as cestas, né? Então, as cestas muito grandes são colocadas na frente, né? Para que o espectador não tenha muita dúvida sobre a divisão de gêneros que lá se estabelece, né? E a ordem, né? Na figura do feitor logo à frente, né? Porque tem um dado bem interessante que depois você pode buscar mais no detalhe, é que o feitor tem sapatos, salvo engano, e os escravos não têm, né? Quer dizer, então essa ideia também de que a libertação redimia para o uso de determinados símbolos que eram próprios da população livre, né?
ainda aquilo que a gente está falando aqui, né? O Ferrez mostrando como eles eram. A gente não pode esquecer que a população de fora quer entender como é possível um país, né, que se pretende uma civilização e que tem um rei, que tem uma monarquia, mas que tem escravos, né? A escravidão era a grande contradição do império, né? E o próprio imperador, na pintura acadêmica e histórica que ele financiou, quase não aparecem escravos, né? Quer dizer, aparece um diálogo entre a natureza e os naturais, né? E no máximo o próprio imperador. E as fotografias começavam a mostrar a escravidão. No entanto, mesmo esses fotógrafos, sobretudo esses que nós estamos vendo, que são também fotógrafos da Casa Imperial, mostram uma escravidão muito civilizada, né? Quer dizer, então são sempre escravos que estão descalços, mas estão trabalhando, estão produzindo, né? E nesse caso Ferrez mostra todo o processo da produção do café, né? Que é muito interessante, aqui é a colheita, né? Agora eles a que nós vimos antes era a foto da partida e essa é a foto do em ação, né? Nesse caso, os dois escravos se comportaram muito bem porque nenhum deles olhou para o fotógrafo, né? Nenhum traiu. Aqui é a mesma coisa, mas é coisa de divisão de gêneros, né? Olha lá, as cestas, né? As mulheres como carregam as cestas, os lenços na cabeça, as vestes compridas, os braços cobertos, totalmente diferentes da imagem daquela negra para exportação, que é a sensual, né? Que mostra o seu colo, mostra a sua beleza, né? Essas quase que se escondem, né? Que é esse caso, né? Essa escrava que ela botou a mão no rosto para não mexer, né? Para não ter movimento, apoiou o queixo, também não olha o fotógrafo, né? Ela tem um olhar oblíquo em relação ao fotógrafo. Como a outra, você vê como é uma tópica, né? Tópica no sentido da insistência, né? Elas trazem anéis em todos os dedos, né? Pulseiras que cobrem o braço, balangandã na cintura e o pano da costa apoiado na cadeira, né? Você vê que ele está fazendo uma taxonomia. E olha, e veja que é interessante que ele está pegando do alto, então teoricamente é o mais espontâneo possível, mas eles têm uma estética, né? Eles estão aqui também uma geometria, você vê que eles estão todos organizadíssimos, né? Mulheres e homens no trabalho, né? As escravas, você percebe a diferença, né? Quer dizer, aqui você não tem quase uma discriminação de gênero, não fossem as saias longas ou as calças, né? Mas são ambos igualmente rotos, igualmente sujos e todos indiscriminados. Você vê que nas outras você tem afeição, aqui você não tem, né? O trabalho vai igualizá-los. Eles estão aqui numa situação quase simbiótica com a terra, né? Quase misturados com a terra, tanto que o preto do rosto, ele se mistura com o preto da terra, né? Que é o preto da mão, impressionante. Agora no morro, né? Porque você tinha o café de morro e o café da terra plana, então ele está mostrando, isso era uma especificidade no Brasil, porque essa ideia de plantar café no morro, na encosta, era bastante raro, então isso ele está mostrando para o exterior, né? Como eles estão, como o café dá em situação bastante íngreme, né? Essa é uma beleza, eu acho, enfim, ele colocou aqui, é uma foto por acaso, né? Porque seria um desenho, né? Seria uma pintura, porque ela é toda uma composição, né? Então você vê o pano da costa que une a mãe e o filho, né? A mãe olha de maneira oblíqua, o filho olha a tela, né? Porque ele não podia controlar o bebê. Então o bebê olhou, né? Ele não pretendia, porque toda essa imagem é feita de perfil, né? Ele é de uma estátua mesmo, como uma estátua. O modelo é das estátuas da antiguidade, né? E ela deveria ser toda feita de perfil, até para não ganhar individualidade, não ganhar individuação, né? Esse é um tipo, esse é um clássico. Então por isso que ela não olha, mas o bebê olhou, né? Porque não há como o bebê não olhar, né? E você vê que a mãe apoia a mão na perna do bebê forte, para que o bebê não se mexa mais,
né? E a outra mão com certeza segura o bebê. Então é uma foto que tenta demonstrar uma placidez, uma calma, que é denunciada pelos detalhes, né? Agora a foto como composição é maravilhosa, né? Quer dizer, ela devolve a imagem que se quer ter do Brasil, né? Então ela carrega a cesta com bananas, né? Devem ser bananas ou não sei se são bananas ou milhos, mas enfim, ela carrega com muita tranquilidade esse peso descomunal, assim como carrega o seu filho com tranquilidade, só que se a banana ou o milho não a denuncia, o bebê a denuncia, né? Então ela calca a mão na perna do bebê para segurar, e para que a foto não vire uma foto de fantasma, né? Essa já é o outro lado, quer dizer, é uma foto que não é uma foto de estúdio. O moço ao lado não deveria comparecer à foto, se moveu, por isso que ele está como fantasma, né? Essa época das fotos fantasmas. E essa escrava totalmente envolta, né? Na sua atividade de vendedora, né? O rapaz à frente olhou a câmera na hora que estava pegando o diamante, né? Tentando mostrar o diamante. Então ele faz essa área toda rochosa, né? Com uma paisagem dramática, né? E esses negros isolados, muito diferente da paisagem do campo, que eles estão em grupos, que é para mostrar como se dava a coleta de diamante, que era uma atividade individual, né? Que muitos ganhavam, inclusive, a liberdade, porque se encontrasse podiam comprar a liberdade, né? Que era a situação de Minas, que era bastante distinta, né? Da de São Paulo e do Rio. Então, de novo, essa Minas, o sertão, né? O sertão vazio, o sertão ermo, né? A denunciar o isolamento só a figura do fotógrafo, né? Porque ele tinha que estar aí para fotografar. Mas a imagem que ele nos devolve é a imagem do sertão, né? Do sertão isolado, do sertão bravio, inóspito, né? E das minas, né? Mas aí tem o senhor, que é bem interessante, que eles estão partindo para coletar o café, né? Aí o senhor, o feitor ao lado tem sapato, né? Os demais não têm sapatos, olha lá. Né? E o senhor não só tem um sapato, como tem uma bota, né? E não só tem uma bota, como carrega um guarda-chuva, né? Essa é também outra tópica, a ideia de que a brancura dos senhores e sobretudo das senhoras seria protegida, teria que ser protegida do sol, né? Então, desde a pintura, dos franceses, né, de 1816, os brancos aparecem protegidos por sombrinhas, né? Que é para não sofrerem com a ação terrível do sol, né? Dentro dessa arquitetura, né, arqueologia, né, do Ferrez, ele não podia deixar de botar o carro de boi e os dois escravos que orgulhosamente param a sua atividade para serem fotografados, né? Aqui é mineração, né? Mesmo lugar inóspito. Aqui tem uma senhora branca à esquerda. Isso. Com o seu cachorrinho. Isso é bem bacana, né? Que às vezes o casal branco está mais elevado, né? Com os seus cachorros, né? A ideia do cachorro, a ideia da domesticidade, né? E a figura da senhora, sobretudo, contrasta demais com a figura do negro, né? E ela está totalmente isolada, separada desse mundo do trabalho, né? Isolada pela elevação física e pela elevação quase espiritual, né? Que o negro está com calça curta, camisa curta, chapéu, e ela muito branca. Ela nem olha para a foto, né? O senhor olha para a foto, né? Não lhe é dado olhar para a foto, né? Ela olha para a atividade. O pé, sobretudo do pé no contato com andando, e eles não, muitos não quiseram, compraram, mas não quiseram. Mas ele está todo vestido, né? Ele tem o seu paletó, né? Traz a sua caixa muito arrumada e, salvo engano, é um estúdio, certo? Olha atrás. Café novamente, né? Aí que você tem o contraste gritante entre as escravas do Eito e as escravas da Casa Grande, né? Elas são trabalhadoras com a desvantagem que elas não carregam tanto peso, né? Linda foto, né? Porque os escravos eram, nos testamentos dos senhores, apareciam muitas vezes de maneira indiscriminada os bens imóveis, os bens móveis e os bens semoventes, né? Os bens imóveis eram as casas e as plantações. Os bens móveis eram bens que poderiam ser alterados de lugar, mas que pesados, né? E os bens semoventes eram escravos e animais. Então, algumas dessas fotos falam um pouco dessa realidade, né? De que são todos
bens semoventes, né? Os animais da casa e os escravos da casa, sobretudo os escravos do eito, né? Ele vai fazendo, de fato, essa geografia, essa cartografia do Brasil, né? E aqui é cana, e, por outro lado, essas extensões são grandes, então precisam do trem, né? Os escravos acima do trem, mas a posição que é dada aos escravos não muda muito, né? Porque eles ficam mimetizados na paisagem, né? É só quando o escravo encara a lente que você percebe propriamente a agência, né? Nessas fotos eles são, porque o objetivo é esse, eles são passivos, né? Quase que passivos diante da ação, né? É uma ação civilizadora, né? Cana, que era um trabalho, eram ambas muito cruéis, porque a jornada de trabalho era muito longa, né? E agora a cana tem relatos terríveis do peso, né? E da moagem, né? Que tinha muitos acidentes, né? Essa foto belíssima, né? Em que ele mistura os trabalhadores na natureza, é uma variante daquela foto que nós vimos de café na encosta.